Belo Horizonte e o ano era 1906. Foi em 20 de março que nasceu a Farmácia Mineira. Pouco tempo depois, um jovem empreendedor chamado Modesto Araújo foi contratado para ser balconista da farmácia. E não tardou muito para que ele comprasse a farmácia e a transformasse na Drogaria Araújo. Sempre atento às necessidades dos clientes, Modesto dormia no fundo da loja e atendia até de madrugada. A garantia de estoque também era uma das suas preocupações. Quando algum item faltava, mandava buscar o produto que fosse, mesmo nos concorrentes. Desde os tempos remotos, a Araújo já demonstrava sua vocação para drugstore, oferecendo um mix cada vez maior de produtos e serviços. Aos poucos, a empresa conquistou a confiança dos mineiros. Até nomes famosos como Guimarães Rosa tinham a Araújo como a sua drogaria de confiança. O pioneirismo sempre fez parte do negócio. A Araújo lançou o primeiro telemarketing do Brasil, a primeira drogaria com serviço drive-thru, a primeira rede do país no modelo drugstore e o primeiro plantão 24 horas da cidade. A loja matriz, por exemplo, nunca fechou as portas. A partir da década de 80, começava o processo de expansão e profissionalização da empresa. Novas lojas foram abertas e o mix de produtos também cresceu. Em 2016, foi inaugurado o novo centro de distribuição, com 60 mil metros quadrados de área, garantindo a execução do plano de expansão para todo o estado. A Araújo chega a novas regiões de Minas com a garantia de estoque que só a Araújo tem. Com o tempo, novas formas de cuidar dos clientes foram incorporadas. Em 2018, foi criada a Miol, marca exclusiva com grande variedade de produtos e preços competitivos. Os serviços farmacêuticos ficaram mais completos, com programas de promoção da saúde, testes rápidos e vacinas. A manipulação de medicamentos também ganhou força, bem como a venda de medicamentos especiais. O site, o app e a presença nos principais marketplaces levou a Araújo mais longe, com entrega para todo o Brasil. E o Clique Retire trouxe agilidade e comodidade para nossos clientes. Isso é o que faz a Araújo presente na vida dos mineiros, sendo sinônimo de variedade, conveniência, agilidade e, o mais importante, confiança. Onde você estiver, pode ter certeza, tem sempre uma Araújo perto de você. Cada um de nós tem uma história singular. Histórias que, ao longo do tempo, se cruzam e se somam, como as de milhares de mineiros com o Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. São histórias de empreendedorismo como a do Nadim, comerciante há mais de 40 anos, que gera empregos e contribui para fortalecer o setor à frente do Sistema Comércio de Minas Gerais. Do Marcelo, que vive do comércio e trabalha em conjunto com os sindicatos pela sinergia entre empresários e empregados. Do Rodrigo, que conta com o suporte do sistema em todos os momentos, como a da Tamires e do Giancarlo, que sabem que a satisfação no trabalho se reflete tanto na vida pessoal quanto no cuidado e no atendimento aos clientes. Do Gilson e da Marília, que acreditam que trabalho e qualificação devem caminhar em sintonia. Da Carla e da Zi, para quem o comércio é sinônimo de oportunidade e qualidade de vida. Se você se reconhece ou conhece alguém que vive uma história semelhante, saiba que não é mera coincidência. Afinal, as histórias que contamos aqui são reais e se repetem todos os dias na vida de empresários, trabalhadores do comércio e dos sindicatos empresariais de Minas Gerais. É por acreditar no comércio e no poder transformador do Sistema S
que hoje estou à frente da presidência do Sistema Comércio em Minas Gerais e me orgulho em contribuir para um novo tempo de transformação. Somos o apoio para o empresário crescer e fazer a economia girar. Somos o equilíbrio entre as relações de trabalho. Somos oportunidades de crescimento profissional. Somos saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência para os trabalhadores e suas famílias. Tudo isso prezando pelo direito ao acesso a serviços de qualidade para quem vive no comércio e faz ele acontecer. São milhares de pessoas que, assim como as que apresentamos nesse vídeo, possuem histórias reais de transformação. Histórias que demonstram a importância do nosso trabalho. Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Fazendo história junto com os mineiros. Bem, nós estamos com uma série de especiais sendo gravados aqui no Mater Dei Contorno, no auditório doutora Norma Salvador. É uma série de programas que a gente está fazendo com o objetivo de levar informações para o público 50+. E, para poder fazer isso, a gente elencou aí uma série de convidados que vão ser, obviamente, entrevistados e provocados pelo apresentador Fernando Rocha, mas eu estou aqui para rapidamente agradecer, obviamente, à Rede Mater Dei por estar nos cedendo esse espaço lindo, esse auditório maravilhoso, e agradecer também à Clínica Marcos Andrade, ao Fecomércio SESC, que sempre apoia iniciativas voltadas para a saúde social, e, obviamente, a gente entende que essas informações vinculadas a esse momento da vida, que muito cresce no Brasil, os 50+, é um tema mais do que importante para a gente tratar no saúde e bem-estar. E a gente está aqui com o doutor Fernando Rocha, e agora tendo a oportunidade de escutar um outro profissional reconhecido na área da saúde, reconhecido pelo que fez e pelo que faz ao longo da sua trajetória. Já esteve em alguns outros programas do Saúde e Bem-Estar aqui no canal Viver Brasil e é a pessoa que responde pela área de sexualidade na Rede Mater Dei. Fernando Rocha. Muito bem. Estamos falando do professor Gerson Lopes, já participou brilhantemente dos nossos programas aqui, agora nessa edição especial do Saúde e Bem-Estar. Como o Gustavo disse, meu auxílio luxuoso aqui no Hospital Mater Dei, da Avenida do Contorno, o professor Gerson Lopes tem uma frase que eu pedi emprestado para levar para a minha vida. Sexo é travessia. A vida é essa travessia, e a vida tem o sexo ali no seu entorno, nas suas maravilhas e dificuldades também, e é muito bom conversar com o professor Gerson Lopes. Eu quero que você, que está acompanhando a gente agora, preste atenção, apure o ouvido, porque eu tenho certeza que você vai aprender pelo menos uma dezena de coisas muito importantes. Então, alegria, professor. Muito bom conversar com o senhor, porque a gente fala de coisas sobre o céu, a terra, a água, o fogo, o ar e o mar. A alegria é minha, Fernando, Gustavo, por este honroso convite, né? Eu me sinto em casa duplamente. Primeiro, por ter feito alguns programas no Viver Brasil, que me honra muito, e estar na minha casa. Aqui eu me fiz como ginecologista inicialmente, tive a honra do Dr. Salvador me convidar para coordenar a primeira residência médica em ginecologia que ele abriu e estar no auditório da doutora Norma Salvador, que também é muito importante na minha formação, me traz muita, mas muita alegria mesmo. Antes de chegar nos 50 anos, eu queria te fazer uma pergunta. O sexo tem idade para começar? É interessante essa pergunta, porque se a gente olhar o sexo, não o ato sexual em si, mas qualquer expressão de prazer, de comunicação, de afeto, Jean-Paul Sartre dizia que começa antes da gente ter nascido, porque quando os pais já determinaram ou quiseram ter um filho, ali pela postura dele, alguma coisa já está definida na vida sexual daquela pessoa. Existe alguma coisa também de psiquismo fetal, é interessante, como expressão, às vezes, de prazer, de tocar
inclusive genital, hoje com ultrassom 3D você consegue. E eu diria o seguinte, que se a gente diz que começa no nascimento, não termina com a menopausa nem com a andropausa, termina com a morte. Para aqueles que cultivam outra vida depois, talvez nem depois da morte. Então, a sexualidade ela apenas vai mudando através dos tempos. É uma travessia, né? Porém, a partir de 50 é uma travessia diferente. Eu diria que não deveria ser focada em quantidade, mas em qualidade. Se a pessoa, depois de 50, conseguir fazer aquele movimento para dentro dela, que é um movimento para o coração, e deixar de lado aquele movimento para fora, muito social, muito ligado a poder e tudo, essa pessoa vai curtir demais. É como dizia Henri Vitor, viajando por uma companhia aérea, abria a revista dela, estava lá essa frase brilhante desse artista plástico, que, a partir de 50 anos, ele percebeu que ele poderia chegar aonde que ele quisesse, porém, andando mais devagar, inclusive cultivando o seu jardim, olhando coisas e cultivando um jardim por essa caminhada. Então, realmente, eu acho que, infelizmente, aquelas pessoas focadas em quantidade, né, sexo ter e não ser, porque eu, inclusive, gosto de falar que envelhecer não deve ser escrito com C, deveria ser com S, porque é em mais velho, mais ser. É aquele movimento para o interior, para a essência, para a profundidade, onde você vai analisar se vale a pena continuar daquele jeito ou não, buscando relações pessoais fantásticas. E uma coisa que foi falada pelo brilhante Dr. Paulo Miranda, que é a humildade, que aí a gente tem a chance de exercer a humildade, que é condição fundamental para a aprendizagem. Ninguém vai aprender nada se não tiver humildade. Exatamente. Lembrei de uma outra frase muito boa também, com relação a essa percepção da vida, né? Que é o seguinte: é melhor ser um guerreiro em um jardim do que ser um jardineiro em uma guerra. Um guerreiro num jardim, ele pode ter aquela força toda para observar, para cultivar flores, para fazer daquela força uma potência maior. Eu queria pegar essa frase para te fazer uma pergunta sobre rupturas, sobre mudanças de comportamento que acontecem na nossa vida ao longo da nossa existência. O desafio nosso aqui é esse, né? 50 a mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Quando criança, a gente sabe que aquela pureza ali ligada ao sexo tem uma hora que se quebra, se rompe, vira pecado, fica proibido, aquilo não é tão bonito como a gente acha quando começa a perceber a sexualidade. Então, a pergunta é essa, professor: tem alguma relação desse momento, quando a gente se fecha e tolhe muitas energias bacanas com relação ao sexo, e depois dos 50 a mais, quando a gente também acha que, poxa, não, tudo isso que eu aprendi, que eu entendi, que eu percebo e continuo percebendo, não é mais para ser manifesto, eu preciso dar um jeito de não mais entender a sexualidade que está em mim? Isso é uma realidade e é triste, porque essa repressão em cima da sexualidade das pessoas de mais de 50 e mais, ela começa pela família. Há uma frase interessante que alguém já disse, que parece que nós nascemos por obra e graça do Espírito Santo, porque ninguém admite que os pais tiveram sexo. Às vezes as pessoas nem admitem isso. Tiveram? Sim. Sério? Senão não tem como nós nasceríamos, né? Mas os avós Apesar não. que hoje, Tá bom, naquela pai época, sim, mas avós não. isso Minha avó não. é isso mesmo, Fernando. Realmente o que a gente vê é o seguinte: há uma repressão, e eu diria que essa repressão vem por quê? Primeiro, sexualidade ainda é tabu, mas a velhice ainda, no sentido de ser vista de maneira negativa, porque eu olho o mapa da velhice, mesmo que com algum sofrimento, advindo até de uma doença e tudo, mas eu a vejo de forma melhor do que a maioria das pessoas veem. E aí tem uma frase até do Cícero, lá na época lá antiga, dizia o seguinte: se alguém sempre se viu, sempre sofrido, qualquer idade é fardo para ela. Se a pessoa não soube perceber ganhos nas perdas, porque quando você está na infância, cada movimento da infância é uma perda, mas automaticamente tem ganho, porque não existe perda sem ganho.
como os orientais dizem, não existe yin sem o yang, as coisas vêm juntas. E aí eu diria que, se sexualidade é tabu ainda e velhice ainda o talvez é porque ainda nós não vivemos realmente o que a gente está vivendo, e daí um programa como este, de mais 50 significar, às vezes, mais metade da vida ou muitos anos de vida ainda que você vai ter. E aí as pessoas vão assustar, né? Assustariam com manifestação sexual nessa idade. Não assustam com duas jovens se beijando ardorosamente num parque, quase fazendo sexo em público, mas duas pessoas de mais idade se beijando ardorosamente, apaixonadamente, as pessoas assustam. E a própria mídia, quando manifesta alguma expressão de sexualidade nessa faixa aí de 60, 65, 70, ela sempre coloca essas manifestações ou de maneira muito sutil, reprimida ali subliminarmente, ou brincadeira, leva para a gozação. Tipo assim, a sexualidade não pode ser, apesar que eu acho que sexualidade é brincar. Quem brinca já chegou e não tem que levar a lugar nenhum. Sexualidade não é resultado. Sexualidade é um processo, é a travessia que você bem colocou. Então, eu acho que essa repressão ela vem e provavelmente não acontecerá no futuro, mas só que as mudanças comportamentais elas são muito lentas. O mundo, tecnologicamente, muda muito rápido, mas a cabeça não acompanha. Eu acho que, infelizmente, ainda a gente tem uma visão da sexualidade na terceira idade, ou de mais de 50, muito repressora. Eu fiz um livro, Fernando, Sexualidade e Envelhecimento, Envelhecendo com Sexo, junto com a Mônica Maia. Eu lancei esse livro em vários lugares, no Rio, em São Paulo e no Iguatemi. Eu tinha um monte de amigos jornalistas de revistas importantes. Na época, eu dava muita entrevista para essas revistas todas. Pelo menos em cada 10 convites que eu fiz para eles estarem presentes, naquela época, isso tem bastante tempo, tem uns 20 anos, naquela época, muitos disseram para mim, Gerson, o editor da revista me impede de falar de envelhecimento. Não quer nada que fale de envelhecimento. Olha como é que a questão hoje mudou. Talvez a maioria das revistas querem que alguém fale de envelhecimento. Como se envelhecimento não pudesse ser vivenciado. É inexorável. Ou a gente morre prematuramente, ou a gente envelhece com qualidade. Esse caso que você está contando foi quando? Deve ter sido 1991, 92. Cerca de 30 anos atrás. Foi quando nós lançamos. Esse livro chegou a 4 edições, pela editora Saraiva. Mas eu não conseguia fazer jornalista, que eu frequentemente dava entrevistas para eles, porque eles colocavam que o editor, já adoraria estar lá para a gente fazer uma matéria, mas você vê como que muda. Mas os tempos mudaram. Hoje nós temos aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, um dos maiores centros de pesquisa sobre longevidade. Temos uma grande pesquisadora no assunto, que já esteve aqui nesse palco, Laila Valias, conversando com a nossa Cris Paz, sobre a longevidade, o envelhecimento e como o mercado está se adaptando para isso. O mercado publicitário percebeu que tem o dinheiro do mundo com essa geração prateada, né, e que o envelhecimento das marcas é necessário, não como o envelhecimento, como o amadurecimento. A Disney, por exemplo, descobriu isso quando se recusou, primeiramente, a fazer um processo de remodelação da marca. Falou, não, a gente não quer, pode ser que a marca fique velha, mas quem paga a passagem dos jovens, na maioria das vezes, são os avós, são os tios mais velhos. É onde está ali também o motor da economia mundial vem da geração prateada. Não tem dúvida. A pressão, em termos da mudança da pirâmide, né, populacional, fez acontecer isso. Agora, e vai ser cada vez maior. Em 2000, eu fui num Congresso Mundial de Ginecologia na Dinamarca, em Copenhague. A nossa guia turística tinha 87 anos e chegou lá de bicicleta. E ficou assim, uma energia maior de nós todos. E a gente sabe, agora, se a gente pensar, tipo, o passado não querendo reconhecer o seu lugar e ficar no presente, ele não deve estar presente, na década de 40, até década de 50, a sobrevida média era 40 anos. Na época romana, era 22 anos. Então, assim, eu acho que a velhice ainda não foi tão
vivenciada Nós pela nunca população. vivemos tanto, né? Isso. Essa é a fase da história da humanidade no planeta Terra onde mais se viveu, né? Nós somos privilegiados, né? E a sexualidade na intimidade, mesmo de casais adultos jovens, ela não é tão tolerada quanto as pessoas se falam. Ela é muito reprimida em casa. E se a pessoa de mais idade tem a repressão dos próprios filhos, e hoje é muito comum os filhos, separando, voltam para casa. Aí represam mais a expressão da sexualidade deles, porque eles não podem, as pessoas de mais de 50, não podem expressarem sua sexualidade lá fora, quando o adulto, o jovem, faz muito. Mas na intimidade, toleram muito pouco. E tem uma vantagem da idade também que eu não coloquei, principalmente as mulheres conseguem perceber isso, é que você, com o tempo, você vai desapegando dos freios de repressão que você teve na sua história. Então, você pode se soltar mais e viver mais adequadamente. Miriam Goldenberg fala que tem um botãozinho que a gente aperta aqui no meio da testa, que ele funciona aos 16 anos, é o botãozinho do Tô Nem Aí. E depois dos 60, você aperta ali, fala assim, meu amigo, minha amiga, é assim mesmo, e se não gostou, o azar é seu, né? Mas, professor, tem uma questão também importante com relação ao mercado publicitário, a esse mundo capitalista que envolve sexualidade e também a questão da mulher como gestora, reprodutora, essa fase de ouro da mulher, né, dita de ouro, né? Onde tudo se concentra. Então, o mercado de produtos de beleza, de bem-estar, está ligado a uma fase que a mulher ela pode ter filhos, ela pode procriar, mas ela vai viver muito mais do que isso se a gente junta a fase anterior e a fase posterior à menopausa. E não existe um mercado para esse produto, para esses produtos que atenuem os mais de 30 sintomas da menopausa, e muitos deles ligados a também uma descoberta de sexualidade, a entender que a menopausa pode ser um portal de oportunidades, de descobertas. Foi isso que uma empresária das duas, uma paulista e uma goiana, colocou. Que ela percebeu, junto aos ginecologistas, conversando com amigas, que elas já na menopausa, as duas estavam na menopausa, não havia, na verdade, uma estava caminhando para a menopausa, não havia essa abertura ainda do profissional em relação a essas mulheres. E vou até te dizer, do ponto de vista de reprodução, eu fiz uma palestra uns 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, que repercutiu, e eu fiz em vários lugares do Brasil. Chamava Maternidade Tardia, uma conquista da mulher moderna. Eu lembro que, quando eu era chefe da residência aqui, os meus residentes de 20, 22 anos, 23, já tinham filhos. E a coisa hoje, o que acontece? Muita gente opta por ter filhos com 30, 35 anos ali. Porque eu cheguei à conclusão, porque ninguém nunca questionou paternidade tardia, mas maternidade tardia sempre foi questionada. E eu cheguei à conclusão que a mulher percebeu que, antes de dar vida, ela precisa ter vida. Então, ela precisa de curtir a vida para poder dar vida. E eu entrevistei várias mulheres que foram mães com 20 anos, na faixa de 20 a 22, foram mães na faixa de 40 anos. E elas falavam como que elas foram muito diferentes em relação ao trato com o filho. Aí muitos obstetras, principalmente no Brasil, me questionavam, você está badalando aí uma possibilidade de pessoas produzindo uma geração de crianças órfãs muito cedo. O que eu conheço hoje de crianças órfãs de pais vivos não está no gibi. Tem muita gente que não vê os filhos de maneira nenhuma. E outra coisa, não é quantidade de tempo que você passa com o filho que vai definir a história dele, não. É a qualidade de tempo. Então, eu questionava e falava, poxa, vocês são obstetras e alguns são pesquisadores, vamos pesquisar para ter uma gestação mais tranquila, minimizando as comorbidades, as doenças próprias aí dessa faixa. É lógico que tudo tem bom senso. Eu acho que, se existe uma palavra, igual você falou, sexualidade, travessia, uma palavra que vale para a ciência também é bom senso. É lógico que a ciência não é só bom senso. Tem um caso agora da própria Cláudia Raia, né? Que é um exemplo aí de uma maternidade bem tardia. E o que você acha dessa circunstância, por exemplo, da Cláudia Raia?
Não, e eu achei interessante, porque alguém me perguntou que ia chamá-la para participar de uma coisa junto aos médicos e viu que alguns médicos não achavam uma coisa boa, particularmente os médicos mais jovens. Eles achavam que ali não seria o momento dela falar, porque ela parece que, de algum modo, ela estava tentando mobilizar, e com razão, que é possível você ser mãe, ser mulher, ser feliz, na idade que ela escolheu para engravidar. Mas ainda eu acho super tranquilo. Eu acho que eu não posso concordar com um médico italiano, vamos colocar assim, Salvatore, esse médico, que conseguia, com fertilização in vitro, tá? Ele conseguia, lógico, não in vitro, porque era óvulo de doadora, porque a mulher estava na menopausa com 69 anos. Ele promoveu uma gravidez na mulher com 69 anos. É lógico que isso aqui levantaria uma questão aqui filosófica demais, quer dizer, o direito dela querer ser mãe aos 69, mas o bom senso mostra que talvez não seja adequado. Né? E a Cláudia Raia faz muita questão de dizer, aliás, quem cuidou da Cláudia Raia, meu querido doutor José Bento, amigo lá de São Paulo, e ela fala, eu sou um ponto fora da curva, atleta desde os 13 anos, atleta da dança, né? Bailarina, disciplinadíssima, é diferente. Né? Não, e pegando a linha não de reprodução, mas de prazer, as pessoas que entram depois de 50, ou depois de menopausa, ou andropausa, que é um termo que os urologistas não gostam, elas têm mais atividade nessa etapa da vida quando na fase adulta tiveram. É a mesma historinha dela. Quem se cuidou sexualmente, quem tinha uma vida sexual ativa, com qualidade, tende a entrar nessas transições aí, menopausa, pós-menopausa, andropausa, muito mais ativos do que aquele que tinha uma vida sexual quase ausente já na fase adulta jovem. Isso é interessante escutar, é verdade? É verdade. E agora, olha que interessante, Gustavo. Aquele homem, eu às vezes atendo homens... Só para pegar o que você falou, e para falar ali para quem está nos vendo e nos escutando. Você falou que aquela pessoa que tem uma vida sexual ativa ao longo da sua juventude, da período adulto ali, depois que ela passa dos 50 anos, a tendência é que ela tenha uma vida ainda mais ativa? Sim. Ou ainda mais ativa, não. Mantém uma atividade dentro das circunstâncias, comparado, e esses estudos são comparáveis, àquele que não tinha vida sexual ativa. Agora, olha que é importante dizer, vida sexual ativa com qualidade. E quando eu falo vida sexual ativa, eu estou falando em sexualidade, eu estou falando em interação entre duas pessoas. Porque um homem que faz a mulher se submeter, ou ela se submete àquela frequência que não é a frequência que ela gostaria de ter sexo, apenas para satisfazê-lo, ela vai, com o tempo, mesmo fazendo sexo frequente, ela vai criar um mecanismo que a gente chama de aversão sexual. Ela vai sentindo aversão ao sexo. Ela continua amando o parceiro, mas ela não dá conta mais do sexo, porque ela está se submetendo, às vezes, apenas para satisfazê-lo. E uma outra coisa, Gustavo, que sua pergunta foi boa, porque no meu consultório eu tenho muitos homens de 50 a 60 anos que tinham uma vida sexual muito ativa, muito ativa. E seja com uma parceira só, seja solteiro e com outras parceiras, ou independente disso, e aí ele falha uma vez. E quando ele falha uma vez, ele não deglute aquela falha e começa a falhar várias vezes. É aquela brincadeira, que não é brincadeira, porque eu já tive casos assim, dela fala, ó, você ficou me devendo uma. E ele me procura já devendo 80, 100 relações. Porque ele tem muito mais dificuldade de desapegar do passado, ele faz uma coisa que a gente chama de distorção cognitiva, conceitual. Ele personaliza, ele se compara o tempo todo como ele era. Sempre saindo perdendo. Aí um dia um cliente virou para mim e falou assim, doutor, eu acho que eu estou dando um atestado de burrice para mim, porque eu fico me comparando como é que eu era, sempre saindo perdendo. Porque ele não admite lidar com falha. E é normal falhar. Gente, se a gente for olhar os estudos do Tom Lu, seria normal um homem, depois de 50, em cada 5 ou 6 tentativas, falhar 1 ou 2 vezes. O brasileiro não aceita falhar
nem cada 50 e talvez nem cada 500 vezes. E Porque ninguém conta a falha, todo mundo professor, funciona. isso é muito interessante, porque nos remete ao programa maravilhoso que a gente gravou com o Dr. Paulo Miranda aqui, sobre reposição hormonal, sobre a busca de uma perfeição que a sociedade exige, principalmente dos homens. Nesse programa de hoje, eu queria também falar mais para frente sobre essa solidão dos homens com relação à falta de interlocução. Os homens não falam sobre isso entre eles. Mas eu queria agora que o senhor comentasse sobre a modulação hormonal, que é necessária mesmo. Aos 50, não dá para ser o que a gente foi aos 20. Uhum. E tudo bem, mas o problema é quando a gente quer continuar tendo 20 anos para o resto da vida. O senhor não concorda? E aí é interessante, posso falar para a mulher e para o homem. Essa mulher está na menopausa, tá? Ela está na menopausa, ela está tendo sintomas menopáusicos e vem no meu consultório com perda de interesse sexual, pouca excitação, dificuldade de orgasmo. O ginecologista que a atende tem pudores em fazer terapia hormonal. Por causa daquele estudo fatídico de 2000, falando em câncer de mama e tudo, ele não quer usar. E ela fica usando alguns antidepressivos, alguns fitoterápicos, que às vezes não estão diminuindo o fogacho dela, que é o calorão, a sudorese dela, a irritabilidade dela, o sono ruim, que dá humor depressivo, inclusive. Os ginecologistas vão receber um trabalho meu agora, mostrando que, nesse caso, tem que fazer terapia hormonal, desde que não tenha contraindicação. Ela não tem história de câncer de mama, não tem história de câncer hormônio dependente, ela não tem história familiar. Tudo isso tem que ser avaliado. Ela não tem história de trombose. Aí, você entra com a terapia hormonal, melhora esses sintomas todos, o que acontece? A sexualidade volta a estar normal. Se é um homem, tá? Isso, a indicação tem que ficar bem claro. Tá? Vamos falar, alguém vai falar, implante não. Fazer a terapia hormonal com estrogênio e progestagênio, se for o caso dela ter útero, se não tem, tem que fazer e tem que confiar no ginecologista ou pedir se está em dúvida, pedir uma opinião. Mas isso, nessa paciente que tem sintomas menopáusicos, que é esse fogacho, sudorese e tudo. Se ela precisa de testosterona, porque ela diz para mim no consultório que perdeu a sensibilidade no toque do clitóris, ela se tocava e não consegue mais sentir nenhum prazer que toca, isso é uma suspeita de testosterona baixa. Eu poderia até pensar em testosterona baixa. E aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Medicina, tem pesquisas interessantes com fitoterápico, tá? Que infelizmente é manipulado muitas vezes de maneira inadequada, não é o original, e às vezes não dá o efeito. Mas nessa paciente se eu for usar a testosterona, no máximo 2 anos, porque não tem estudos de risco uso prolongado, e não é implante, é transdérmico, na forma que infelizmente manda manipular, porque não tem, são géis, que a gente teria que usar. Não usar dose de homem, estão se usando, muitos fazendo uso nas mulheres de dose de homem. Se for um homem, é importante isso, ele tem que ter sintomas do hipogonadismo, quer dizer, a gônada dele não está funcionando direito. E quais seriam os sintomas? Que seria andropausa, entre aspas. Quais seriam os sintomas? Disfunção erétil, dificuldade de ereção e baixa de desejo. Gente, mas não é baixa de desejo pela parceira dele, não. É baixa de desejo por cenas eróticas, baixa de desejo por mulher A, mulher B, mulher C. Ele não tem mais fantasia. Aí eu peço hormônios, e os hormônios, dando baixo, eu faço terapia hormonal. Mas nunca com sentido estético. E Chip da Beleza dizem que quem propôs isso, quem falou isso, porque quem foi falar no programa da Hebe, falou tanta coisa boa, falou, mas isso é um chip da beleza. Dizem eles que foi a Hebe que criou esse termo, e põe ela como culpada. A pior coisa, já fiz conferência de abertura em congresso sobre os malefícios do tal chip da beleza. Graças a Deus, agora o Conselho Federal se posicionou. Está claríssimo. Ficou bom isso, Ficou. né? Eu acho que a gente falou no programa anterior sobre isso com o Dr. Paulo Miranda, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e hoje com o professor Gerson estamos completando essa questão, né, Gustavo? Ontem eu estava vendo, por acaso, parte da novela da Globo, das 8, e aí eu vi um tema sendo colocado e que está mais do que relativo ao que a gente está conversando hoje. E aí o cidadão chegava para outra pessoa e falava, não, mas porque, na verdade, ela não
tem nenhuma afinidade com o sexo. E ela é uma pessoa que não tem nenhuma ativação vinculada ao desejo sexual. E aí eu estou falando, independente da idade, eu estou perguntando aí para você agora o seguinte: se a pessoa, na formação dela como ser humano, não tem esse desejo, como é que ela convive com isso ao longo da vida, aos 50, aos 60, aos 70? Como é que é essa relação consigo próprio? Isso é uma coisa relativamente natural, é difícil? Como é que é essa verdade? É excelente a pergunta, porque a sexualidade é hoje considerada uma variante sexual. Igual a pessoa pode ser bi, e é considerado normal. É uma forma de orientação sexual. Tem pessoas que são bi, tem pessoas que são homo, tem pessoas homoafetivas ou homoeróticas, tem pessoas que são heteroafetivas ou heterossexuais. E tem pessoas assexuadas. A gente antes catalogava, a ciência catalogava a assexuada como a patologia mais séria da sexualidade. Hoje é considerado normal. Ninguém sabe por quê. Tem pessoas que nascem assexuadas, ou tem pessoas que ficam assexuadas, estão muito bem obrigadas e ninguém tem o direito de tratar. Os manuais estatísticos de doenças mentais deixam bem claro: você só pode tentar ajudar uma pessoa com disfunção, com problema sexual, se isso traz para ela distresse, que não tem uma tradução, mas seria desconforto, incômodo sexual. Se ela não está incomodada, Gustavo, e não tem como, não deve tratar, é proibido, igual tentar fazer reversão de homossexualidade, como é proibido tentar tratar uma assexuada ou um homem assexuado. Já tem instituições que fazem passeatas em Nova York, por exemplo, teve há pouco tempo uma passeata de pessoas assexuadas, inclusive que fazem encontros servindo um bolo. Aí, quando a gente fala isso de ginecologia, o pessoal fala: não vou comer mais bolo, porque comer mais bolo significa, olha, bobagem, na mesma hora eles brincam. É para se defender dessa pressão. Mas olha só uma outra coisa. Em cima da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o Paulo está fazendo uma gestão magnífica. A última gestão, pelo que lembro, fez uma propaganda na mídia muito forte, dizendo assim: testosterona em alta na mulher, saúde em baixa. E aí mostrava todas as indicações errôneas que tinha. Vários folders, eu apresentava em tudo quanto é congresso. Pô, é uma sociedade importante como essa, né? Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que tem o Paulo hoje como presidente, fazia já, antes desse alvoroço aí de todo mundo estar usando. Eu parei de receber clientes quase de ginecologistas. Sabe por quê? Aquelas que passavam e começaram a colocar implante, estão colocando implante para tudo. Olha que tristeza, eu fico triste demais. Não tem orgasmo? Põe implante. Não tem desejo? Põe implante. Pô, não tem desejo porque o parceiro foi infiel. Ela nem pergunta: está sem desejo? Vamos passar o implante. Poxa, como é que ela vai ter desejo se ela descobriu uma infidelidade dele e está machucada com a infidelidade descoberta? Mas passa o implante. Então é muito triste isso. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui e depois a gente volta com a conversa, que está muito boa. Vamos falar também do que a gente estava falando agora há pouco sobre o silêncio dos homens. Por que os homens... Entornou aí, doutor? Não entornou, não. Está tudo bem. Mas mesmo porque a gente vai fazer um intervalo, se entornar, a gente arruma tudo. Daqui a pouquinho, então, a gente volta.